E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo, para ser específico, o primeiro vídeo no tema de World Building aqui para o canal. Eu queria começar esse tema de vídeos com o mais simples de tudo, que é o próprio tema do World Building. E o que ele significa? World Building, ou então criação de mundo, se vem da ideia de você criar o seu próprio mundo dentro de uma história inventada. Não necessariamente ela precisa ser inventada 100%, você pode, claro, pegar referências de diversos lugares, juntar tudo isso e criar um mundo só seu, criado por você. Afinal, eu imagino que nada no mundo de fato seja uma criação totalmente espontânea, sem ter nenhum tipo ali de inspiração pega de qualquer lugar que você possa imaginar. E para começar, eu peguei esse mapa aqui do site do Incarnate, que na minha opinião é o maior site para criação de mapas que você pode encontrar. Ele tem uma comunidade imensa com diversos usuários que postam seus mapas, inclusive eu já postei meus mapas ali, diversos mapas, já fazem anos, desde quando eu era uma criança, que eu gosto de criar mapas, compartilhar mapas, cartografia sempre foi algo que eu sempre amei. Então eu peguei esse mapa aqui como um exemplo para você poder estar se guiando quando você for criar o seu primeiro mapa. Pelo que eu consigo ver aqui, ele já é um mapa muito bem formado, ele já tem critérios muito bons de geografia, espaço, terreno, continentes e assim sucessivamente. Mas então, continuando. O World Building ele se baseia em você criar o seu próprio mapa. E então, logicamente, criar o seu mundo em cima disso. A gente pega exemplos como, por exemplo, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Duna e assim sucessivamente, até mesmo One Piece, que também é um exemplo de world building, Naruto, Avatar. Você tem diversos exemplos onde o world building ele é essencial para a trama. Com o world building você consegue definir a cultura do país, consegue definir o clima, consegue definir região. São diversos benfeitivos que a criação do mundo tem de importante para sua história. Se você está interessado em criar um livro, criar um RPG, criar até mesmo um jogo, é muito importante que o seu mundo ele tenha um mapa para você poder se basear. Ele não precisa ser um mapa perfeito, mas ele precisa ter identidade, ele precisa ser algo seu. Claro, você, se estiver começando ainda por cima, você pode sim se basear em outros mapas, não tem problema nenhum, mas é sempre importante que aquele mapa ele tenha ali a sua característica, a sua personalidade. Então, para começar, eu defini aqui 7 níveis que você precisa ter para poder criar o seu próprio mapa. Não necessariamente precisa ser 7 níveis, mas você pode estar fazendo ali alguns deles para você poder se basear antes de criar o seu mapa e depois você está criando a sua história. Então eu peguei esse mapa aqui do World Map disponível no Incarnate para você poder ter uma ideia de como o criador fez esse mapa e como ele foi se baseando, ou então como eu me basearia para criar os meus mapas. Então vamos lá. Antes de tudo, no nível 1, você precisa ter uma ideia do o que você quer com o seu mapa. Por exemplo, você quer criar uma história que envolva o quê? Dragões, ninjas, piratas, desertos, neve? O que você quer nesse mapa? E a partir daí, da sua ideia, você começa a desenvolver. E você pode até estar falando, mas e se eu quiser mais que isso? Se eu quiser tudo? Piratas, mar, neve, gelo, areia, selvas, pradarias, desertos, montanhas? Você pode ter tudo isso no mapa só, isso não tem problema. Bem, voltando ao assunto, às vezes acaba me perdendo um pouco. Vamos lá. Primeiro você começa fazendo o contorno do seu mapa. Se você não tem uma ideia direito de como criar continentes ou como criar bons continentes, você pode estar pegando inspiração como continentes da vida real, você pode estar pegando formas geométricas, juntando uma na outra para poder estar descobrindo. Mais para frente eu pretendo gravar um shorts ensinando como você pode criar mapas criativos sem necessariamente sentir que ele é muito parecido com alguma forma geométrica da vida real. Mas primeiro você começa criando esses detalhes, como por exemplo, esse mapa aqui, ó. Como você pode ver, ele tem diversos continentes. Aqui a gente pode contar 1, 2, 3, 4, se contar com esse Antártico aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 continentes. Claro, tem essa ilha aqui, mas eu imagino que ela não seja um. Então, dentro dela, você vê ali diversos tipos. Você vê baías, você vê penínsulas, ilhas, mares e assim sucessivamente. Então você vai desenhar essa forma geométrica aqui, que é como você quer basear o formato do seu mundo. Aí beleza. Passamos dessa parte onde você criar a forma geométrica para o seu mundo, aí a gente vai para o passo número 2.
E esse passo também é muito importante mesmo, é o que eu sempre gosto de me basear, que são as montanhas. As montanhas você não precisa ter um critério muito grande, a não ser que você já entenda muito sobre o assunto, já tenha uma noção de placas tectônicas e assim sucessivamente. Mas se você não tem, só pode colocar montanhas onde achar melhor. Aqui, por exemplo, ele colocou montanhas dando essa volta no continente, tampando de norte a sul ou de leste a oeste. E colocou mais um pouco de montanhas aqui. Aqui tem montanhas vulcânicas, aqui também mais montanhas. Aqui então tem praticamente no continente inteiro. E porque montanhas são a segunda parte do seu mapa e o mais importante. Com as montanhas, você consegue definir depois rios, temperatura, climas, regiões, culturas e assim vai. Ou seja, montanhas são assim a segunda parte mais importante, tirando, claro, a própria criação da ideia, né, a concepção da ideia do mundo. Então, beleza, a gente fez as montanhas, que é a parte mais importante, onde vai estar ali surgindo as divisões geográficas. E o que são essas divisões geográficas? É aí que a gente entra. A terceira parte da criação do mundo, que são os climas. Como você pode ver, e aqui tem um exemplo, quanto mais para baixo e para o norte você vai, você se aproxima dos polos, Polo Sul, Polo Norte. E abaixo desses polos, aí você vai ter os climas que a gente normalmente tem aqui na Terra. Claro, tudo depende ali dos equinócios, outono, inverno, verão e assim por diante, as 4 estações ou até mais, se o seu planeta permitir, se a sua história permitir ter mais estações, por que não? Uma estação muito seca que a gente não tem aqui na Terra, uma estação então muito quente que a gente também não tem aqui na Terra, algo diferente para dar um charme para o seu mundo, para dar aquele diferencial. Mas voltando ao assunto, por que montanhas são tão importantes? Porque olha só, aqui ela está muito gelada, correto? Mas a montanha ela serve como uma barreira, ou aqui, por exemplo, serve como uma barreira, ela delimita, parece que ela define certos biomas, e de fato isso faz sentido. Na vida real a gente consegue ver exemplos, como por exemplo aqui na América do Sul. A gente tem o deserto do Atacama ali, perto do Peru, perto do Chile, da Bolívia, e do outro lado a gente tem áreas densas de pântano, a própria floresta amazônica, aqui é um exemplo, olha só, deserto, depois a gente tem selvas aqui, ó. Deserto, montanha, selva. E assim por diante. Se você tem uma noção climática de como funciona, é ainda melhor. Você já vai conseguir estar se baseando, já vai conseguir estar entendendo como que funciona para você poder separar climas. Lembra, quanto mais para baixo, mais para cima, mais gelado, porque vai estar longe do Equador. E quanto mais próximo do Equador, que seria uma linha que passa mais ou menos aqui no meio, mais quente. Olha só, selvas densas, mas lembrando, nem sempre é regra, tá? Tá no Equador não significa que sempre vai ser úmido e sempre vai ser quente. Quer dizer, quente vai ser, né? Mas nem sempre vai ser úmido. Pode ter sim ele áreas semiáridas ou então áreas áridas, desertos, nada impede. Então, beleza. A gente definiu como que vai ser o clima da região com base em montanha, latitude, geografia e assim por diante. Então já está definido. O terceiro passo que eu gosto de fazer depois seria os rios. Se, por exemplo, eu sei que essa área aqui ela é muito úmida e ela está perto dos oceanos e ela tem muitas montanhas, então eu sei que aqui vai ter vários rios. Lembre-se, pessoal, o rio ele sempre desce das montanhas e vai em direção ao mar, que é o ponto mais baixo. Isso acontece naturalmente. Tudo que, no caso a água, ela sempre flui para baixo. Ela sempre vai caminhar pelo contorno mais baixo. Então, por exemplo, se você está numa área muito montanhosa, ela tende a descer reto, porque ela vai achar um lugar e vai ficar formando ao longo de milhões de anos um caminho reto. Mas se você está numa planície, é normal que ela serpenteie o lugar, porque não tem exatamente uma área reta. E olha só, aqui é um ótimo exemplo. Tá vendo que nasce um riozinho bem aqui? Ele podia muito bem só fazer isso aqui, ó. Pá, passar para cá, correto? Ou então melhor, descer direto para cá. Mas ele não faz isso, ele dá uma volta para cá. E por que ele dá essa volta? Ele dá essa volta por causa dessas montanhas aqui. Então, como a área ela é mais elevada, o rio ele vai fazendo esse caminho. A gente tem exemplos como, por exemplo, São Paulo, onde o rio ele desceria diretamente para baixo, mas por conta da Serra do Mar, ele vai tomar outro caminho e acaba desaguando no
Rio Paraná, que depois vai pro Rio Paraguai, e depois vai para a Bacia do Prata, e assim por diante. Então você vê, né? Ele vai e dá a curva e desce para cá novamente. Os rios são a parte mais importante depois para você poder definir povos e culturas. Mas então tudo bem, a gente já entendeu. O rio ele sempre sai da montanha, vai em direção do mar. Mas nem sempre é assim. Deixa eu ver se aqui eu consigo pegar um exemplo para vocês poderem ver. Que seriam os exemplos do quê? Dos lagos ou então mares internos. Aqui o criador não colocou um lago para a gente se basear, pelo menos não um lago fechado, mas ele colocou acho que um lago. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Um lago, o que que ele é? Ele é um corpo de água grande que não consegue escoar para o mar, ou às vezes consegue, como esse exemplo aqui. Significa que ele é uma área baixa, do nível do mar para baixo, onde a água se acumula até um ponto que ela sobe o suficiente para continuar correndo para baixo. Então ele é como se fosse ali uma grande bacia de água na terra, onde vai se acumulando bastante água ali. Aí vai ter criação de peixe, vai ter desenvolvimento comum de cidades, ou então vão ser áreas férteis. A gente tem, por exemplo, os grandes lagos no mundo real, na nossa terra, que é um exemplo de lagos. Aqui no Brasil a gente não tem exemplos tão bons de grandes lagos, mas é um exemplo que você pode estar levando ali para o seu mundo. Lagos também são super importantes, ou então mares internos são muito, muito importantes. Então você vai estar se baseando bastante nisso. Então tudo bem, e a gente já definiu a ideia para o mundo, já definiu os continentes, já definiu as montanhas, já definiu os climas, já definiu os rios. A próxima parte que eu gosto de passar agora são os povos que eu quero que habitem o meu mundo. No caso, como criador, eu gosto de fazer tudo desde o começo. E quando eu digo desde o começo, é desde o começo mesmo. Eu gosto bastante de evolução especulativa, então eu imagino desde quando surgiu a primeira célula no meu planeta. E ele foi se desenvolvendo e depois virando animais, e depois se desenvolvendo ainda mais, se proliferando em diversas famílias e diversos tipos de criaturas que habitam todos os tipos de biomas do meu planeta. Mas se você não tem todo esse tempo, ou então não tem tanta vontade, só quer algo para se divertir, não tem problema. Você pode usar animais reais do nosso mundo e adicionar alguns animais fantásticos, ou então fazer uma flora totalmente fantástica. Tudo depende completamente da sua imaginação. Então, o que você achar melhor para o seu mundo, melhor ainda, você vai lá, coloca nele e possa aproveitar, porque o intuito de todo mundo que é criado, ele é servir de utilidade para alguma coisa, seja uma história, um livro, algo assim, mas acima de tudo é você estar se divertindo e você estar gostando do que você está criando. Mas fica uma dica, se você quiser algo 100% novo, original, uma evolução especulativa no seu próprio mundo seria ótimo, seria uma ideia maravilhosa. Então beleza, definiu terreno, ideias, montanhas, rios, definiu clima, região. A gente já definiu os animais que vão habitar cada lugar. Lembre-se, animais são importantes, flora é importante. A gente vai partir agora, ainda dentro do tópico dos animais, já que, tecnicamente falando, seres inteligentes também são, entre aspas, animais, são criaturas da Terra, né? A gente vai definir as criaturas que habitam o meu mundo. Então, por exemplo, se eu quero que o meu mundo seja habitado só por humanos, padrão, igual Game of Thrones é. No caso, claro, tem outras criaturas além de humanos, mas o padrão é humanos. Então eu vou definir, nesse continente aqui vai ter humano, aqui vai ter humano, aqui. E aí dentro disso, você já pensou, então meu mundo ele vai ser composto só por humanos. Você vai desenvolver sua história, culturas, reinos, países a partir disso. Mas aí você falou, e se eu quiser outra criatura inteligente além dos seres humanos? Então além dos humanos, vamos supor, você tem elfos. Aí pronto. Aqui nessa parte de baixo você vai ter humanos e aqui você vai ter elfos. E aí você já começa a pensar, nossa, mas então o que acontece nessa península aqui, ó? Península não, perdão, nesse estreito, que é a conexão entre o reino dos humanos e o reino dos elfos. Será que aqui vai ter uma grande muralha? E essas ilhas, elas vão servir como bases militares? E se os elfos se expandiram e foram andando pra cá? E se os humanos se expandiram e foram andando pra cá? E aí você já vai criando a sua história. E assim, quanto mais reinos e mais raças... Reinos não, perdão. Quanto mais raças inteligentes você colocar no seu mundo, mais você vai pensando. E o que aconteceu entre o comércio? O que aconteceu entre eles? E assim vai.
Aproveitando, é aí que a gente chega no nosso sétimo e último ponto por enquanto, que é a história, a cultura, os países que vêm depois da criação das raças. Então, vamos usar o exemplo dos elfos e dos humanos que nós criamos. Nós sabemos que tem humanos aqui, que tem elfos aqui em cima e que tem esse estreito que conecta essas ilhas em volta. Então você pensa, os elfos que moram aqui, eles moram no deserto. Para cá vai ter florestas. Então, se eles moram no deserto, não tem como construir grandes cidades aqui. A não ser que seja aqui, ó, próximo da costa, ou então próximo aqui das matas mais para cima. Mas aqui você já consegue criar uma história. Você pensa um deserto grande que conecta dois povos. E aí você olha esse estreitozinho. Você pode pensar, nossa, aqui poderia ter uma muralha separando esses dois e um deserto depois impedindo a passagem para evitar guerras. E aí você pensa, os elfos moram aqui, então eles moram perto desse lago, onde tem cidades que estão aqui dentro, aí aqui vai ter agricultura e vai ter muitos rios, e vai ter elfos com arcos longos. Ou aqui os humanos, nessa parte mais gelada, você pode pensar em povos ali adaptados ao frio, ou então a florestas temperadas, coníferas. Um lugar, você olha assim, você já consegue saber que aqui é um ótimo lugar para plantar, porque as estações são bem definidas. Então você já consegue imaginar ali algo como reinos com bastantes fazendas, reinos agrários. Os elfos poderiam se tornar, por exemplo, reinos ligados à ilha, já que tem muitas ilhas em volta ali do país deles, mas não tem muitas áreas boas para plantar. Aqui é um deserto, aqui para cima é uma floresta densa e fechada. Então, talvez a agricultura não favoreça muito, mas a pesca favoreça. Ou então, até mesmo povos nômades aqui no deserto, comércio funcione bastante. Então, você já conseguiu pegar uma ideia, correto? Você sabe que aqui para cima vai ter um certo tipo de clima, aqui para baixo também vai ter esse estreito que interliga esses dois continentes, então você já sabe o que você quer para desenvolver a história com base nisso. Aí você vai ter mares, você pode estar nomeando os mares, nomeando os continentes, colocando cidades. Por exemplo, lembre-se, cidades sempre nascem perto da costa, ou então perto de rios frescos, ou melhor, a costa e rios, então aqui seria um bom lugar, perto da agricultura, perto da água. E assim vai. Você vai ali criando e você vai entrando em ideias. Pessoal, esse foi só um basicão passando por cima da criação de mundos. É por isso que eu gosto tanto desse tema, porque ele é um tema infinito. Quando eu conheci a criação de um mundo, eu conheci para jogar RPG e desde da primeira vez que eu joguei eu me apaixonei. Então, você já consegue pensar como que a criação de mundo é algo extremamente importante. Toda grande obra que você assiste, que você lê, tem uma criação de mundo atrás disso, até mesmo aqui na vida real. Tudo se desenvolveu em cima da criação de mundo, então é um tema muito importante que não deve ser negligenciado. Você consegue perceber quando uma história ela é fraca, quando ela tem uma criação de mundo fraco também. Então é sempre bom estar se atentando a esses detalhes. Mais pra frente eu vou estar me aprofundando ainda mais, eu vou estar colocando ali pontos de atenção em cima da criação do mundo, alguns detalhes bacanas que é sempre bom definir e por aí vai. Enfim, por enquanto foi isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, comenta alguma coisa que eu acabei falando de errado, ou alguma coisa que vocês gostaram, alguma coisa que vocês queiram comentar entre si. Bem, por isso é só, desejo tudo de bom pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.